Olá pessoal, aqui é o Ivan e ontem, em pleno domingo de Páscoa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, decretou o fim da pandemia de Covid-19 no Brasil. E eu vim aqui contar a vocês o que é preciso saber sobre esse decreto. E para começar o óbvio, é um decreto exclusivamente politiqueiro e propagandista, que não tem nenhuma utilidade além de agradar e inflamar a base de eleitores bolsonaristas, tias e tios do Zap, que estão desde ontem mandando memes e videozinhos a respeito do fim da Covid e que o Bolsonaro é um presidente muito maravilhoso, pois ele acabou com a Covid-19 através do decreto, não é mesmo? Já em relação a coisas mais objetivas, como por exemplo, uso de máscara, plano nacional de imunização, absolutamente nada vai mudar. O uso de máscaras ainda vai continuar sendo regulado pela autoridade municipal. Então, você deve mais se preocupar com a opinião do seu prefeito a respeito disso do que com o decreto do Queiroga. O plano de imunização vai seguir como tem seguido e nada no decreto de ontem do Queiroga vai modificá-lo. Ou seja, falando de maneira rasgada, é um decreto inútil que não tem função nenhuma além de inflamar bolsonarista. E isso feito no dia da Páscoa mostra claramente que a vontade dessa turma é ficar o tempo todo insistindo nesses paralelos da figura do Bolsonaro, que é um bandido quadrilheiro, com a figura de Jesus Cristo. A ideia de dizer que o Bolsonaro está combatendo as doenças, está curando o povo no dia da Páscoa, que é um dia que automaticamente todo mundo remete a Jesus Cristo, famoso por suas curas milagrosas, não é? Qualquer um consegue ver a tentativa desses hereges filhos de uma égua criarem paralelos entre a figura de Cristo, que serve de inspiração, de guia para milhões de pessoas pelo mundo, e a figura do Bolsonaro, que é um verme que não deveria servir de inspiração nem para criminosos, nem para presidiários, né? É uma figura que só inspira vagabundos, que só inspira gente sem caráter. Mas eles insistem em criar esses paralelos, né? Pessoas que carregam uma fé tão distorcida ou até mais distorcida que a fé no Bolsonaro. Um belo exemplo é o organizador de uma das motociatas lá, o marido da Bispa Sônia. A bispa que estava com uma Bíblia, ela cavucou uma Bíblia para esconder dinheiro e sair do Brasil para ir para os Estados Unidos, né? Vi esse caso hoje, foi na live do Beraldo, meio-dia. Eu não sabia que o cara era marido da Bispa Sônia, eu lembrava do caso da Bispa Sônia. Bispa Sônia, que estava cometendo evasão de divisa depois de rasgar uma Bíblia por dentro e esconder dinheiro lá dentro, né? Como se não bastasse desrespeitar a lei, tem que desrespeitar a Bíblia também. A bispa, né? Uma idiota, herege, que resolve se declarar bispa. Eu vou fundar uma igreja na garagem aqui da minha casa e falar que eu sou o Papa. O que será que iam achar disso? Parece sensato? Parece decente? É claro que não, mas é o que essa turma faz. Turma do pastor Gilmar. Pastor Gilmar que estava roubando dinheiro da educação brasileira. É engraçado. O governo Bolsonaro, que adora fazer discurso messiânico, comparar o presidente a Jesus, falar que defende as crianças, é o governo que organiza tráfico de influência no Ministério da Educação para roubar o dinheiro das crianças, pessoal. E os absurdos, eles não param por aí. Porque, como se não bastasse fazer essa comparação ridícula de Bolsonaro com Jesus Cristo, eles também fazem questão de mentir sobre a pandemia em rede nacional. O ministro Queiroga, ele mentiu em seu pronunciamento dizendo que o governo federal esteve ao lado da ciência no combate à pandemia, etc.
O governo federal, não sei se ele se lembra, recusou vacinas durante um ano para negociar contrato bilionário com propina da Covaxin. Vocês se lembram disso? Estavam lá interlocutores do governo indo na Índia, fazendo negociação para comprar Covaxin com sobrepreço, enquanto não respondiam e-mails da Pfizer, não atendiam a Pfizer e deixavam o povo sem vacina. É engraçado, reclamam de todas as medidas de restrição, mas a vacina que poderia acabar mais cedo com as medidas de restrição foi rejeitada até o último minuto possível. Dizem que o governo trabalhou para combater a pandemia. A maior mentira que existe. O governo, a única coisa que fez em relação à pandemia foi tentar de todas as maneiras possíveis ignorar a sua existência. Acabar com qualquer restrição, acabar com o uso de máscara, acabar com hospitais de campanha. Estavam inclusive os interlocutores do bolsonarismo, os seus arautos malditos, fazendo vídeos dizendo que a pandemia é uma fraude, não tem ninguém morrendo. Tava lá aquele verme do carteiro Reaça fazendo vídeo no cemitério falando que a pandemia era uma grande fraude, zombando das pessoas que tinham seus entes queridos sendo mortos pela doença. Um desgraçado daquele. Os desgraçados daquela rádio bolsonarista que estavam todos os dias reproduzindo discurso negacionista. No auge do morticínio, no auge do sofrimento de milhares de famílias, estavam lá subindo o hashtag Aglomera Brasil, a coisa mais ridícula do mundo, a vergonha. E aí vem o Queiroga, que é um vagabundo, que só não é o mais vagabundo porque sucedeu o Pazuello, o Queiroga falando que o governo estava ao lado da ciência. A única ciência que esse governo fez foi a ciência do Terceiro Reich, quando, em meio à crise de oxigênio, à crise do Covid, lá em Manaus, decidiram mandar cloroquina e não oxigênio para a população, fazendo experimento humano lá, igual o Josef Mengele fazia no campo de concentração nazista. É isso que o governo fez. É isso que o Pazuello fez, o Bolsonaro fez. Mandar cloroquina, um medicamento que não serve pra nada, mandar ivermectina. Ivermectina, que é um medicamento feito para combater verminose, um medicamento pra gado. Aí ele manda isso pra população de Manaus, como se fosse acabar com o problema, né? Acabou que morreram pessoas que não precisavam necessariamente morrer, né? Ninguém precisa morrer, mas tipo, pessoas que poderiam ser muito bem salvas se houvesse oxigênio. Pessoas morreram porque o governo não investiu nada em hospitais de campanha, quando deveria ter investido. Que o governo não teve a coragem de colocar medidas de restrição de entrada no país no início da pandemia para dificultar que o vírus chegasse e se espalhasse. Foi isso que o governo fez durante a pandemia. E aí vem o Queiroga, que só não é o maior filho da mãe que ocupou o Ministério da Saúde, porque antes dele teve o Pazuello. Vem o Queiroga falar que o governo estava do lado da ciência. Que ciência que esses idiotas cultuam? De que ciência esses idiotas ficam ao lado? É um governo totalmente anticientífico, um governo que tem nos seus quadros gente que acredita que a Terra é plana, né? Que o mundo é do formato de uma pizza. Qual é a ciência? Qual que é a ciência que esses canalhas propagaram? Qual foi a ciência usada para combater a pandemia? Absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. Mas mesmo assim ainda tem um monte de tia e tio do Zap falando que o governo é bom, que o governo é maravilhoso. Eu não consigo pensar em nada que seja democrático e esteja, dentro das 4 linhas para ser feito com essa gente. Porque eu fico horrorizado com a hipótese dessa turma indo votar. Dessa turma tendo direito ao sufrágio, poder votar em alguém.
Um sujeito que acredita nesse monte de baboseira, ele vai fazer o que quando estiver diante de uma urna? Com certeza não vai fazer melhor do que o petista que acredita que o Lula é inocente. Com certeza não vai. É um verdadeiro inferno que nós tenhamos que conviver com a possibilidade desse tipo de gente escolher algo para as nossas vidas. Desse tipo de gente poder votar em quem vai ser o político que vai determinar quais as leis que vão reger a nossa sociedade. Isso aí é um verdadeiro inferno. Isso é uma desgraça na nossa vida. Eu quero que você que está vendo esse vídeo pense o quanto que sua vida é pior porque aquele idiota bolsonarista que acredita em terra plana aí, nesse monte de baboseira, tem o direito de ir na rua, né, no dia da eleição, votar e escolher um idiota, um panaca que nem um Nicolas Ferreira, que nem uma Carla Zambelli. Pense o quanto que a sua vida é pior por causa do voto desse cidadão. Pensa também no petista que você conhece, o quanto que a sua vida é pior, o quanto que você é mais pobre, o quanto que você paga imposto, porque aquele militantezinho de DCE vagabundo, ou porque aquele funça mamateiro que só quer saber de aumento de salário, pode ir no dia da eleição e votar em quem vai mandar no seu dinheiro. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense no tamanho da desgraça que isso é pra sua vida. Tá bom? Um abraço para todo mundo, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido e até a próxima.